Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Ministro, tenho algumas perguntas sobre escrutínio e algumas perguntas sobre as escolhas e a evolução recente da Caixa que lhe queria colocar. A primeira, sobre a primeira parte, Senhor Ministro, sobre o passado, eu creio que o que sabemos da auditoria, esperemos que nos próximos dias saibamos nós efetivamente. É claro, a Caixa, para além de um problema de exposição à dívida pública que teve um tombo, para além da crise económica, teve sobretudo um problema entre 2005 e 2010 de gestão ruinosa na gestão de crédito, capitaneada por uma administração de Carlos Santos Ferreira, Armando Vara, com frequentes interferências políticas de um governo socialista, José Sócrates e os seus. E, portanto, o passado triste é esse. Mas, Senhor Ministro, eu gostava de saber se o Senhor Ministro concorda ou não comigo que proteger a Caixa também era, e proteger uma instituição também é, responsabilizar quem não fez bem, trazer transparência, porque transparência é condição de confiança, e se assim é, porque é que o Senhor Ministro anda há 3 anos a evitar, a tentar impedir o escrutínio e a responsabilização? Eu começo por lhe lembrar, o senhor já tinha decidido meter 5 mil milhões de euros na Caixa e recusou o seu governo e o Partido Socialista que fosse realizada uma auditoria externa independente. Chumbaram uma proposta do PSD e do CDS votada aqui no Parlamento. Chumbaram, começaram por chumbar. Fizeram a auditoria qual menino zangado, arrastado pelos portugueses, porque os senhores não queriam fazer a auditoria. E isso é tão verdade que quando o resultado da auditoria chegou, e eu noutra sala deste Parlamento lhe perguntei, há 7 meses atrás, o senhor disse que não queria saber do seu resultado. Já agora, depois de o início da auditoria se ter arrastado por mais de 1 ano sem nenhuma diligência. Começou a Comissão Parlamentar de Inquérito, propusemos que essa auditoria se realizasse, voltaram a chumbá-la. O Governo, pedido que lhes foram vários documentos, o seu Governo, o Sr. Ministro, recusou entregar documentos ao Parlamento. Quando um tribunal disse ao seu Governo, lhe disse assim, disse à Caixa, disse ao Banco de Portugal que tinham que entregar documentos ao Parlamento e que não usassem o argumento do segredo, porque ele não era aplicável, quando o tribunal o disse, o senhor, insatisfeito, zangado, recorreu contra o tribunal. A tempo de que os seus parceiros, PS, PCP e Bloco de Esquerda, que agora dizem que querem saber, mas na oportunidade que tiveram, mataram qualquer esclarecimento, fecharam a Comissão Parlamentar de Inquérito à pressa para que não se soubesse. Estamos a falar de 2016 e 2017. Quem queria proteger a Caixa, quem queria esclarecimento, porque é que o negou? Nós hoje estamos aqui, Sr. Ministro, infelizmente, porque um relatório que devia ter sido entregue ao Parlamento e que eu lhe pedi e o senhor me disse que não me dava, o senhor como Ministro e eu como Deputado, obviamente, eu lhe pedi que desse instruções à administração da Caixa e o senhor recusou dar estas instruções e disse que não tinha nada a ver consigo. Estamos aqui hoje porque alguém deu um relatório de uma forma que não me parece adequado. Felizmente, este Parlamento não parou de tentar e ontem, pelos vistos, sabemos que a Procuradoria nos deu razão de que o Parlamento tinha acesso e que o segredo de justiça não era argumento. Senhor Ministro das Finanças, a minha pergunta, primeira, porquê é que o senhor esteve 3 anos a tentar travar este esclarecimento? Isto começou em 2019. O senhor, em 2019, decide meter 5 mil milhões de euros e agora em 2016 e agora em 2019, 3 anos depois, é que a informação nos chega contrariado o senhor e contra a sua vontade. Como é que isso é proteger a Caixa? Depois, gostava de saber também se não acha que as coisas se saberem desta forma, neste tempo, não é penalizador. Depois, queria saber se o Sr. Ministro já tomou 2 decisões que lhe cabem como responsável da função acionista, a si e a mais ninguém. Representa os portugueses na Assembleia Geral como acionista do banco. Saber se me consegue responder a estas 2 perguntas. Primeiro, o Sr. Ministro já sabe e consegue-me garantir que hoje o funcionamento da Caixa,
as suas regras de governação, processos de funcionamento, impedem que aquelas situações se repitam? Eu espero e acredito que hoje as coisas estão diferentes. As mudanças feitas a partir de 2012 e continuadas nos últimos anos o tenham impedido. Só que eu só sei isso quando tiver o relatório da auditoria, tenha visto exatamente o que é que tinha acontecido e perceber como é que o sistema funciona hoje. Eu receio e suspeito que o senhor não me consiga responder porque o senhor não quis saber exatamente o que é que o relatório da auditoria diz e, por isso, se a administração do banco, a atual e as anteriores, já fizeram as mudanças necessárias. Consegue-me responder se foi feito o necessário para que isto não se repita? E o senhor verificou esses comportamentos, verificou o relatório da auditoria e verificou as alterações feitas pela administração da Caixa? Segundo, para que haja responsabilidade civil de administradores, à luz da lei portuguesa é necessária uma deliberação de sócios. É necessária uma decisão, artigo 75 do Código de Sociedades Comerciais, do acionista. Passaram 7 meses desde que a auditoria está pronta. Por que é que o senhor ainda não deliberou em Assembleia de Acionistas que fossem iniciadas as ações de responsabilização? E pergunto-lhe eu, para essa deliberação ser uma deliberação informada e sobre quem e porquê é que devia essa ação de responsabilização civil ser iniciada, não deveria o Ministro das Finanças, titular da função acionista, conhecer o resultado da auditoria para informar essa deliberação? Depois, Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar se é capaz ou não de assumir hoje perante os portugueses os custos que eles estão a pagar. Uma parte é responsabilidade sua do modelo de capitalização, mas o grande problema disto é, obviamente, a cara de Carlos Santos Ferreira, de Armando Vara, de José Sócrates e outros ilustres socialistas, custos como o aumento de comissões, incluindo sobre jovens e reformados. O produto de comissões na Caixa tem que representar o dobro nos seus resultados, por decisão sua, plano de reestruturação que negociou com Bruxelas. Encerramento de balcões, saída de pessoal, indemnizações relevantes, pagas, custos pagos por decisões. Primeiro, a gestão de crédito desastrosa e depois o modelo de recapitalização que o senhor negociou. E custos também com os 10,75 de juro que é pago na emissão de dívida privada perpétua a um grupo de privados, a obrigação de rentabilidade, de pagamento ao Estado de rentabilidade dos capitais próprios de 9%, isto são custos de um banco que está mais caro por decisão, um banco que está mais caro, que paga 10,75, que nunca pagou, é o triplo do valor das emissões que a Caixa emitia em mercado anos antes, mais do triplo, aliás, e o banco está mais caro para ser mais pequeno. E eu termino, Sra. Presidente, para além de lhe perguntar se assume estes custos, além dos salários triplicados da administração, queria que me informasse e que opinasse sobre estes 4 dados de evolução do banco nestes últimos 3 anos. São dados do fact sheet da Caixa publicado no seu site. Os depósitos, o montante de depósitos de final de 2015 para final de 2018 caiu 10 mil milhões de euros. 73 mil milhões para 63 mil milhões. O número de clientes da Caixa caiu 200 mil, de 4 milhões para 3,8 milhões de clientes. O crédito a clientes caiu de 66 mil milhões para 53 mil milhões, são menos 13 mil milhões de crédito concedido. Os ativos do banco caíram 8 mil milhões, de 98 para 91 mil milhões. E o crédito, a percentagem do crédito que é concedido a empresas está estagnada. E, portanto, Sr. Ministro, um banco que está mais caro nas comissões que cobra, mais caro num juro que nunca pagou, são, pelas minhas contas, 75 mil milhões de euros perpetuamente nas 2 emissões de quase capital que foram emitidas nos anos de 2017 e 2018. Para terminar, Sr. Deputado. Vou terminar. Que está mais caro, que está mais pequeno e, portanto, onde é que isto está na missão estratégica, na função como banco público, que me parece que faz todo o sentido no sistema financeiro português, e são isto ou não são isto
ou não custos, obviamente do desastre da gestão danosa socialista, mas também das opções de capitalização e de estruturação socialista consigo. Muito obrigada, Sr.